Durante séculos, a história foi contada de forma simples demais. Diziam que africanos venderam o próprio povo por espelhos, que indígenas foram ingênuos e que a colonização foi quase um encontro pacífico entre culturas. Pausa. Mas quando estudas a fundo a história de Angola, Brasil e Portugal, percebes que essa versão não aguenta o peso da realidade. Antes da chegada europeia, a África já era um continente de reinos, comércio e política avançada. Em Angola, existiam estruturas como o Reino do Congo e o Reino do Indongo. E estes não eram pequenos grupos isolados, eram estados organizados, com exércitos, leis, diplomacia e economia própria. E mais importante, faziam parte de redes comerciais que ligavam diferentes regiões de África e também o norte de África e outras partes do mundo. Ou seja, a África já fazia parte de um sistema global muito antes da colonização europeia. Quando os portugueses chegaram à costa africana, não encontraram vazio, encontraram sociedades estruturadas e, no início, não houve invasão imediata, houve comércio, houve troca de produtos, houve acordos diplomáticos e houve alianças políticas locais. Os portugueses eram poucos e dependiam completamente dos povos locais para sobreviver. Dependiam de comida, de rotas, de conhecimento do território e principalmente de relações políticas. Mas com o passar do tempo, essa relação começou a mudar. Portugal passou a construir influência de forma gradual, criando alianças seletivas, fortalecendo certos grupos locais e explorando rivalidades já existentes entre reinos africanos. E esse detalhe muda toda a história, porque não foi uma invasão direta, foi um processo lento, estratégico e contínuo. O tráfico atlântico de escravos foi um dos sistemas mais brutais da história humana, mas não funcionava de forma simples. Havia conflitos entre reinos africanos já existentes, havia captura de prisioneiros, havia intermediários locais e havia transporte forçado até a costa. Depois disso, o sistema europeu assumiu o controle da travessia atlântica e da exploração nas Américas. Isto não foi um evento único, foi um sistema global durante séculos. E aqui entra uma das maiores distorções da história, a ideia de que tudo era trocado por espelhos. Essa narrativa não explica a realidade. Na época, objetos europeus tinham valor comercial em certos contextos, e as trocas iniciais faziam parte de relações diplomáticas normais para aquele período histórico, mas isso não durou. O sistema evoluiu e transformou-se numa estrutura de dependência e dominação. E aqui vem algo que quase ninguém fala. A resistência africana existiu o tempo todo e foi intensa. Um dos maiores exemplos é Nzinga Mbande, uma líder que resistiu durante anos à expansão portuguesa em Angola. Mas ela não foi exceção. Houve guerras, houve emboscadas, houve resistência organizada e houve comunidades inteiras a fugir para o interior para escapar ao controle colonial. E isto quebra outro mito. Os europeus não controlaram tudo facilmente, o domínio foi lento, irregular e constantemente contestado. Com o tempo, o sistema colonial deixou marcas profundas. Em Angola, algumas elites locais foram integradas no sistema português. O acesso à educação foi desigual e as estruturas de poder foram reorganizadas para servir o sistema colonial. E isso criou efeitos que duraram muito além da colonização. Depois da independência, vieram conflitos internos, interferências externas e guerras civis. E o país continuou a ser moldado por disputas de poder e recursos. Mas aqui está a verdade mais importante de todas. A história não é uma luta simples entre bons e maus. Não é uma história de ingenuidade contra superioridade, é uma história de poder, sobrevivência, estratégia, violência e escolhas feitas em contextos extremos. E quando entendes isso, começas a ver o mundo de forma completamente diferente. Porque a história que te contaram foi simplificada, mas a realidade foi muito mais longa, muito mais complexa e muito mais humana. A história não é o que te disseram, a história é o que realmente aconteceu.